Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou falar aqui sobre qual é a melhor ação para você investir daqui para frente do setor bancário, Banco do Brasil, Itaú ou Bradesco. Bom pessoal, o intuito desse vídeo aqui é trazer uma comparação entre esses investimentos, entre essas ações aqui, não é uma análise de investimentos. Eu fiz uma reunião do que todos os analistas estão falando sobre essas três ações para te ajudar a tomar uma decisão melhor. Para isso a gente vai utilizar aqui das informações dos fundamentos dessas empresas, que é o que nos ajuda efetivamente a entender se uma empresa é boa ou ruim, se ela vai bem ou não. Se você chegou aqui agora, já gostou do que está vendo, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, deixa o like aqui no vídeo depois também se gostar e também não esquece de compartilhar com alguém que você acha que vai gostar desse assunto. Bom pessoal, bora falar então do contexto atual econômico, né, e como os bancos estão indo nesse momento, né? A gente está passando por um momento onde a taxa de juros estava caindo, ela voltou a começar uma alta, uma nova alta agora. Isso acaba, de certa forma, em alguns momentos prejudicando e ajudando os bancos. O lucro dos bancos nesse momento começa a ser mais alto, porque eles emprestam dinheiro, né? Se o juros está alto e os empréstimos têm relação aqui com os juros do país, se eles emprestam a os juros maior, significa que a receita deles é maior. Você consegue entender daí? É bem simples, né? Ele só está emprestando o dinheiro que ele empresta a um juros bem maior, né? Então ele vai ter uma receita maior. Por outro lado, o outro problema que acontece é que quem pega o dinheiro emprestado vai ter mais dificuldade para pagar. Então é quando surge o tal do PDD, né? Que são as provisões de devedores duvidosos, né? É como se fosse a dívida do banco. Então ele começa a reter mais valor ali da receita dele para arcar com esses valores que eles não vão receber, né? Porque ele empresta, espera receber, pode ser que alguém não consiga receber, então eles vão provisionando esses valores para que nada se interrompa ali no banco, né? Para que ele continue podendo fazer o que ele faz, que é emprestar dinheiro e ganhar lucro com isso. Então, nesse momento, os bancos estão passando por um aumento de inadimplência porque a taxa de juros ainda está alta. Bom, pessoal, para falar dessas três empresas aqui do setor bancário, né, que são as maiores também hoje no Brasil, a gente vai usar de alguns indicadores fundamentalistas, né? Então, a gente vai falar do lucro líquido da empresa, né, que é quando ela ganha de receita menos todos os gastos que ela tem, o ROI, que é o retorno ali para o acionista. Então, quanto maior o ROI, mais aquele acionista ele vai ter retorno naquela ação. A margem líquida também, que vai significar de cada produto que o banco tem, né, qual que é a margem que ele recebe em cada um deles. É bom que essa margem ela seja uma margem boa e também que ela possa ser crescente. Vamos falar do PL também, que é um indicador que mostra para a gente se uma ação está cara ou barata. E por fim, o PDD, que é como se fosse essa parte aí do endividamento dos bancos, porque eles não trabalham endividados. Então é isso que a gente vai usar para comparar. Bom, falando aqui de Banco do Brasil, a gente tem um dos bancos mais antigos do país, né, e que é muito eficiente sim durante o tempo. É um baita de uma empresa aqui lucrativa que a gente tem há anos e anos, e um excelente pagador de dividendo também, né? O Banco do Brasil está cada vez mais, ele já era eficiente, então com corte de agências, né, a digitalização dos bancos, o custo dele está diminuindo bastante, né? Isso ajuda com que o lucro cresça ainda mais. Então, falando de lucro líquido, o Banco do Brasil é um dos bancos aqui que tem um lucro líquido muito bom e crescente, impulsionado principalmente porque o Banco do Brasil ele tem o foco aqui no agronegócio, né? Com esses juros altos que a gente está nesse momento, ele acaba emprestando mais caro, né? E aí esse empréstimo mais caro é mais lucro aqui no bolso do banco. O ROI do Banco do Brasil aqui, quanto de retorno ele tem, está acima de 15%, como vocês estão vendo aí na tela. Geralmente a gente busca, né, empresas que vão entregar o ROI, o retorno sobre o acionista, tem que ser maior do que a taxa Selic. Porque pensa aqui comigo, se você não for ganhar mais do que você vai ganhar na renda fixa, então não faz sentido você ter mais risco, né? O risco que você está correndo a mais por estar no mercado de ações. Então, nesse momento aqui, a gente vê que é uma empresa que tem um ROI, né, um retorno bem grande. A margem líquida aqui do Banco do Brasil está entre as mais altas dos que a gente vai falar. Então, a gente vê que de cada coisa que ele vende, né, de cada serviço, produto que ele tem ali, ele consegue extrair uma margem bem boa, um lucro bem bom ali do que vai sobrar para ele, tirando os custos. Quanto ao PDD que a gente comentou, né, que é como se fosse o endividamento desse banco aqui, a gente vê que o Banco do Brasil é bem cauteloso quanto a isso. Então, ele restringe
restringe bastante para quem vai emprestar, justamente para não incorrer em problemas como esse, mas também vem sofrendo o impacto desse momento atual que está sendo desafiador para todos os bancos. Em relação ao preço sobre lucro, né, que é o indicador que nos mostra se aquela ação está cara ou barata, o que acontece aqui? A gente compara sempre o PL para ver se ele está caro ou barato com as outras empresas do mesmo setor. Comparando com os outros bancos que a gente vai falar aqui, ela é uma das mais baratas. Mas por quê? Muito porque Banco do Brasil, o maior acionista é o governo, né? E no preço dela já está precificado isso também, que ela tem um risco maior, porque o governo no Brasil costuma influenciar bastante nas empresas que são públicas, né? A gente tem um exemplo desse na Petrobras, por exemplo. No Banco do Brasil é bem menos, né? Mas isso já está precificado na ação. Bom, agora falando de Itaú, que hoje é um dos maiores bancos aqui do Brasil também, que é um destaque quando a gente fala de lucro crescente e eficiência, como você pode ver aí na tela, né? Aí você está vendo a passagem dos anos e o lucro líquido crescendo aqui do Banco Itaú. O ROI do Itaú é sempre acima de 18%. Aqui eu estou falando de média, tá, pessoal? Então a gente já viu aqui que é maior do que o do Banco do Brasil, por exemplo. Na margem líquida, atualmente o Itaú ficou um pouco para trás aqui do Banco do Brasil, mas se a gente pega o histórico aqui do Itaú é maior do que o do Banco do Brasil. E o Itaú tem uma margem muito boa ao longo do tempo. O que acontece aqui no Itaú é que ele tem uma diversificação muito grande no setor de seguros, de investimentos também, então é um banco que é bem diversificado, então ele consegue aqui ser um banco mais eficiente. Além de ser um banco que está à frente na questão de digitalização e inovação também. Quando a gente fala do PDD do Itaú, né, o Itaú, ele além de ter um controle e uma proatividade no sentido de fazer provisões quanto aos valores que ele vai precisar antes dos outros, ele também consegue ter uma lucratividade bem maior do que os outros bancos aqui. Então não é nada que chega a afetar mesmo no momento atual que a gente está. Em termos de PL, que é se aquela empresa está cara ou barata em relação ao restante do mercado, né, dos outros do setor aqui também, o Itaú é o que talvez está mais caro de todos que a gente vai falar aqui, o que também precifica a qualidade dessa ação nesse momento. Bom, falando agora do Bradesco, né, que é o último que a gente deixou para falar aqui, que é um dos bancos que está sofrendo aí muito por esse momento, é um dos que mais está sofrendo com o aumento do PDD também. Bradesco é conhecido também por uma grande diversificação, então é um banco também que está na parte de previdências e de seguros. O lucro líquido do Bradesco oscilou bastante porque ele teve que provisionar mais valores por causa desse PDD mais alto que ele tem. Então você está vendo aí na tela que 2023 foi um ano de dificuldade mesmo para o Bradesco, ele acabou diminuindo um ciclo de alta do lucro que ele tinha e isso impactou negativamente na ação. Quanto ao ROI, a gente tem um ROI aqui que é mais baixo do que do Itaú também, mas mesmo assim é um banco que é eficiente. Como eu comentei, né, um banco que você tem que ficar mais de olho, porque eles acabaram perdendo a mão aqui no PDD, isso passou da conta aqui do banco, ele está tendo que correr atrás disso para conseguir colocar isso ajustado com que o banco consegue se manter daqui para frente. Quando a gente pega o preço sobre lucro para saber se essa ação está cara ou barata, ela está bem abaixo aqui do Itaú, está entre Itaú e Banco do Brasil. Porém, o problema aqui é que pode ser que esse preço sobre lucro está barato, né, significando que a empresa está barata aqui também, justamente por esses problemas que eu já comentei com você. Então, é um banco que você tem que ficar bastante de olho. Bom, e agora a gente vai comparar todos os dados que eu te falei aqui, né? Eu vou colocar numa tabela aqui para você ver. Mas antes disso, eu queria te convidar para dar uma olhada aqui embaixo, né? Tem vários links aqui embaixo para você aprender a investir melhor ou contar com a minha ajuda aí do seu lado. Tem o meu curso de investimentos gratuito, tá aqui embaixo. Para você que está começando ou que já sabe alguma coisa, mas quer aprender mais. O meu curso também, que é o Vida de Investidor, que é um passo a passo para você que quer alcançar a liberdade financeira lá na frente também. Hoje eu sou assessor de investimentos, atendo contas aqui acima de R$1 milhão hoje. Então, se esse for o seu caso e você quiser um acompanhamento bem próximo, é só entrar no link embaixo. Bom, comparando aqui o lucro líquido das empresas aqui são valores que são crescentes, né? Então não tem como a gente comparar só um valor, como você está vendo na tabela. Eu vou colocar só para mostrar aqui mesmo. Vou colocar também se é crescente ou não, né? Se teve algum valor ali que foi negativo ao longo dos últimos 5 anos e qual é o maior deles nesse momento, né? Então a gente vê que Itaú está ganhando. Na margem líquida, a gente vê aí, né, que Banco do Brasil, no caso, ganha aqui das três, porém não é a média, né? Se a gente for pegar a média que ao longo dos anos, o Itaú também ganha. No PDD aqui, né, que é o que a gente comentou, que é como se fosse o endividamento dos bancos, né? Esse aqui
é quanto menor, melhor, né? Então, no caso aqui, a gente vê que o pior é do Bradesco, depois vem o Banco do Brasil e depois o Itaú. Sobre o ROE, na média, a gente tem o Banco do Brasil ganhando, mas o Itaú bem próximo ali, né? E o Bradesco bem para trás dos três. E quando a gente vai olhar o preço sobre lucro, a gente vê que o Banco do Brasil é o mais barato deles, depois Bradesco e o Itaú o mais caro. Esse tipo de dado aqui, pessoal, ele não é tão importante para medir qualidade, né? E sim sobre o preço daquela empresa. Então, esse a gente não vai levar em conta. Então, como você está vendo aí, comparando tudo isso que a gente falou aqui, Itaú hoje é o melhor dos bancos que a gente tem quanto à qualidade, tá, pessoal? Não estou falando em momento de compra, nem do preço que ela tá, né? Uma ação que está bem esticada. Então, comparando, eu comparei todos esses dados aqui, juntei a análise de vários analistas aqui do mercado, a gente vê que o Itaú é o melhor banco brasileiro hoje. Bom, me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, qual desses você acha melhor. Às vezes você tem uma opinião diferente aí, né, por algo que você estudou. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora investir.